Olá, queridos. Capítulo 12 do livro de Atos. Herodes havia executado Tiago, apóstolo, irmão de João, filho de Zebedeu, e como descobriu que aquilo havia agradado aos judeus, aprisionara Pedro para fazer a mesma coisa. E Pedro estava algemado entre dois soldados no cárcere interior, e o plano era que no dia seguinte pela manhã Pedro seria morto. O texto sagrado nos diz que Pedro estava guardado. Sim, queridos, porque quando Deus está velando por nós, mesmo que estejamos em um cárcere, não estamos presos, estamos guardados, porque Deus tem controle absoluto sobre tudo o que acontece. E a história sagrada nos conta que naquela madrugada Deus enviou um anjo. O anjo entrou naquela prisão, o anjo entrou naquele cárcere. Havia dois soldados algemados a Pedro e dois outros soldados do lado de fora da porta, e mais adiante um portão de ferro. O anjo toca em Pedro, manda que Pedro desperte, e Pedro, atarantado, achando que é uma visão, um sonho, acorda, ou meio que acorda, e as algemas que prendiam os seus braços caem. Os soldados que estão algemados a ele permanecem dormindo. Pedro então ouve a voz do anjo que diz: cinge-te, calça as sandálias, veste e segue-me. Sim, porque Pedro não ia sair corrido daquela situação. Deus tinha absoluto controle sobre ela, e Pedro ia sair de forma elegante. E eles atravessam o portão da guarda, e o portão de ferro abre-se automaticamente. Ao que se saiba, é o primeiro relato de um portão automático. O portão se abre, o anjo acompanha Pedro até o meio da rua, e então o anjo desaparece. E só então cai a ficha para Pedro de que Deus enviara o seu anjo para o libertar. Esse texto começa com uma declaração. Pedro estava no cárcere, mas havia incessante oração da igreja por ele. As pessoas estão acostumadas a pedirem oração aos apóstolos, aos pastores e aos servos de Deus, mas esquecem que tem em ela mesmo o poder de influenciar a vida dos servos de Deus com as suas orações. É chegado o momento em que eu preciso das suas orações. Como alguns de vocês sabem, eu sou operado do coração já há 15 anos. E ultimamente voltei a sentir cansaço, nada extraordinário, mas voltei a sentir um cansaço injustificado. Decidi então ir a Campina Grande para fazer um check-up. O ano passado eu fiz isto, e o ano passado nos exames o doutor descobriu na angiotomografia do coração que todas as pontes estavam entupidas, e ele se preparou para fazer um cateterismo e para fazer a angioplastia e colocar os estentes ou fazer o que fosse necessário. E eu permiti que isso fosse feito, mas naquela madrugada, eu tive uma experiência com Deus, e Deus me curou. E quando ele fez o cateterismo,
todas as pontes estavam absolutamente permeáveis e não foi feito absolutamente nada. Estou outra vez indo me colocar nas mãos dos médicos, mas sobretudo nas mãos do médico dos médicos. E tenho orado para que Deus tome o Dr. Gustavo nas suas mãos e lhe dê sabedoria e discernimento e conduza tudo o que vai acontecer para que tudo possa ser resolvido o mais rápido possível e eu possa voltar a este banco. Até lá, vocês ficarão com o meu chapéu e eu espero que haja da parte de vocês incessante oração em meu favor. E só Deus sabe o que vai acontecer. A partir de amanhã estarei indo para o Brasil. Incessante oração é o que eu espero de vocês. Até o dia em que Deus me trará para outra vez usar esse chapéu.